Olá pessoal, eu sou o professor Fábio. Aqui no aulalivre.net vamos então à nossa sexta aula do curso de revisão para vestibulares e Enem. Pois bem, o assunto de hoje é análise sintática interna. Porém, o que vem a ser análise sintática interna? Olha ali, análise dos diferentes papéis que os termos possuem em uma determinada oração. Ou seja, é o estudo das relações dos termos dentro de uma oração apenas. Lembrando que o que caracteriza a oração é a presença do verbo. Muito bem. Olha só, qual é a classificação tradicional a que a gente está acostumado e não vem muito caindo em vestibulares mais? São os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração. Porém, a classificação que a gente vai usar aqui, mais eficiente, é por associação. Então, nós vamos estudar primeiro o conjunto dos termos das funções sintáticas associadas ao verbo, o conjunto das funções sintáticas associadas ao nome, ou seja, que apontam para o nome, e o termo isolado da oração, aquele que não se associa ao verbo e aquele que não se associa ao nome. Lembrando então, pessoal, vamos aos termos associados ao nome. Olha só, temos o adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal e o aposto. Então vamos a um exemplo de cada um deles. Logo vamos ao quadro. Primeiro vamos ver a diferença entre adjunto adnominal e predicativo. Observem aqui, pessoal. Vamos escrever: o homem triste chegou. E vamos escrever aqui: o homem chegou triste. Observem que quando eu digo o homem triste chegou, nós conseguimos pressupor que esse homem não está triste, que esse homem é triste. Ou seja, a tristeza aqui é uma qualidade inerente ao homem. A função sintática associada ao nome que indica a qualidade inerente é o adjunto adnominal. Sem contar que vocês podem fazer o seguinte raciocínio, pessoal. Adjunto adnominal significa está junto do nome, está dentro da mesma estrutura nominal. Ou seja, aqui temos o adjunto adnominal. Observem que este o também está junto do nome, sendo por isso que eu vou dizer que ele também é um adjunto adnominal. Muito bem. Agora observem o caso de baixo. No caso de baixo eu estou dizendo o homem chegou triste. Muitos pensariam o seguinte: tá, Fábio, mas me parece que isso é o modo de chegar. Esse é o modo de chegar, esse é um adjunto adverbial. Cuidado, lembrem-se que o adjunto adverbial que nasce da classe gramatical advérbio é invariável. Já o adjetivo que pode fazer predicativos e adjuntos adnominais é variável, ou seja, a gente tem que fazer o teste da variação. Se eu suponho que isso é um termo associado ao nome, eu vario o nome, para ver se isso também varia. Troca o homem para os homens, ficando os homens chegaram tristes. Percebam então que triste não é um modo de chegar, e sim uma qualidade atribuída ao homem. Por que qualidade atribuída ao homem? Porque a gente, nesta frase, entende que ele não é triste, e sim que ele está triste. É um estado. Qualidade atribuída é passada por predicativos. Como este predicativo está apontando para o sujeito, o que nós temos é um predicativo do sujeito. Muito bem. A diferença, então, entre adjunto adnominal e predicativo é que adjunto adnominal passa qualidade inerente e predicativo qualidade atribuída. O predicativo também pode ser do objeto. Observem aqui a frase: Chechel considerou interessante o livro.
Observem que considerar tem como objeto direto o livro. E interessante é uma qualidade atribuída a esse livro. A gente tanto pode confirmar isso caso troquemos o livro por os livros, ficando Chechel considerou interessantes os livros. Ora, se é uma qualidade atribuída, é um predicativo. Como é atribuída ao objeto? Predicativo do objeto. Eis a diferença. Vamos agora ao complemento nominal para a gente aprender a diferenciar do adjunto adnominal. Precisa então do nosso famoso apagador. Muito bem, olha só, quase chega aí. Diferença então do complemento nominal para o adjunto adnominal. Complemento nominal e adjunto adnominal. Observem aqui, pessoal. O complemento nominal sempre acompanha nomes abstratos. Nomes abstratos. O adjunto adnominal, ele acompanha substantivos abstratos ou concretos. Observem um detalhe, eu estou falando nomes. Por nomes entendemos substantivo, adjetivo e advérbio. Agora, o adjunto adnominal é só substantivo, que é um dos três nomes. Muito bem. Todo complemento nominal é preposicionado. Agora, adjunto adnominal é preposicionado ou não preposicionado. Onde paira o problema? Vi um substantivo, ele é abstrato. Depois, há uma estrutura preposicionada. É isso que a gente vai ter que saber se é complemento nominal ou adjunto adnominal. Como resolver? Observando a parte semântica. O complemento nominal é o alvo ou o paciente do nome. Já o adjunto adnominal é o possuidor desse nome. Como assim? Vamos a dois exemplos para a gente esclarecer a diferença e entender o que é complemento nominal. Observem só. Amor de mãe e amor à mãe. Percebam, amor é substantivo abstrato, de mãe é estrutura preposicionada e a mãe é estrutura preposicionada. Percebam que quando a gente diz amor de mãe, mãe é a possuidora desse amor. Se ela é a possuidora desse amor, o que nós temos aqui é um adjunto adnominal. Agora, em amor à mãe, percebam que esse amor não é dela, mas é para ela. Significa que ela é a paciente, ela é o alvo desse amor, ela recebe esse amor. E daí o que temos aqui é o complemento nominal. Eis a diferença básica de um para o outro. Então vamos agora ao último dos termos associados ao nome, que é o aposto. Apagador. Muito bem. Olha lá, pessoal. O aposto tem diversas formas. Vou mostrar para vocês quais são as duas principais. Pois bem, temos dois tipos. O aposto explicativo e o resumitivo. Primeiro exemplo. Pelé, o maior jogador do século XX é nosso ídolo. Muito bem. Observem aqui. O maior jogador do século XX me esclarece quem é? Pelé. Aqui nós temos o chamado aposto explicativo. Aposto explicativo, e isso aqui é o que interessa mais,
sempre é separado por pontuação. Seja o uso de vírgulas, seja com o uso de travessões, seja com parênteses. Diferentemente do aposto especificativo, ele restringe o sentido. Observem aqui, o jogador Pelé é nosso ídolo. Ou ainda, a cidade de Londres é linda. Observem que Pelé e de Londres identificam qual é o jogador e qual é a cidade. Restringem o sentido, sendo por isso chamados de aposto especificativo. Aposto especificativo. Resumindo, aposto explicativo separado por pontuação. Aposto especificativo não é separado por pontuação. Bom, vamos agora aos termos associados ao verbo. Observem só, termos associados ao verbo são sujeito, complementos verbais e adjunto adverbial seguido de agente da passiva. Lembrando a vocês que o agente da passiva já foi estudado na nossa aula 5. Logo, quem quiser saber mais sobre agente da passiva, vai lá no aulalivre.net de novo e acesse esse conteúdo. Também pegando os materiais na internet, no aulalivre.net, para quem está no YouTube, também fazer isso, né? É gratuito. Pois bem, vamos então agora a essas funções sintáticas aqui. Pois bem, vamos ao quadro e preciso do saudoso apagador. Vamos lá. Muito bem. Bom, então vamos aos casos de sujeito, pessoal. Sujeito simples, sujeito composto. Um se caracteriza por ter apenas um núcleo, o outro por ter mais de um. Observem só. Janjão saiu. Como eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. Agora, Janjão e Chechel saíram. Aqui nós temos dois núcleos, sujeito, composto. Lembrando, né? Como eu identifico o sujeito? Perguntando para o verbo, ora, eu já tinha falado, essa é uma forma mais primária de identificação. Lembrem-se da forma que sempre dá certo, que é o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Ou seja, estou na dúvida se isso é sujeito. Se o verbo concorda com ele, troco por eles. Eles saíram. Nós saímos. Eu saí. Janjão saiu. Se o verbo concorda com o termo, pode ter certeza que esse termo é o sujeito. O que é o sujeito elíptico, subentendido ou desinencial? Conhecido muitas vezes como sujeito oculto. É aquele em que nós identificamos qual é o sujeito, mesmo ele não estando escrito. Por exemplo, chegamos atrasados à aula. Observem que em chegamos atrasados à aula, nós conseguimos muito bem subentender o sujeito, nós. Ou seja, o sujeito desinencial é aquele subentendido pela parte final do verbo, a sua desinência. Formas de sujeito indeterminado. Existem duas. A genérica se dá pela terceira pessoa do plural e pode acontecer com qualquer verbo. Observem só. Entregaram a encomenda. Sujeito indeterminado. Ah, Fábio, mas aqui não é eles? Sim, sem dúvida nenhuma a gente entende eles. Porém, indeterminado porque eles pode ser substituído por qualquer termo que equivale à terceira pessoa.
Eles, os professores, os alunos e assim por diante. É diferentemente de cheguei atrasado. Em cheguei atrasado eu só consigo subentender eu, nada substitui esse eu. Todavia, muitos termos substituem o eles. E além disso, temos uma forma específica de sujeito indeterminado que só serve para verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação, que é o sujeito indeterminado com índice de indeterminação. Por exemplo, precisa-se de funcionários. Observem que em precisa-se de funcionários é objeto indireto, fazendo desse verbo transitivo indireto. Se está na terceira do singular mais o se, este se é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, sujeito indeterminado também. Mas lembrando, só verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação na terceira do singular mais o pronome se. Bom, vamos agora aos casos de complementos verbais, mas não sem antes usar o nosso velho e bom apagador. Muito bem. Pois bem, complementos verbais. Temos o complemento verbal direto, conhecido como objeto direto, e o complemento verbal indireto, conhecido como objeto indireto. Vamos aqui a alguns exemplos para ficar mais claro. Olha só. Entregou a encomenda ao aluno. Ora, observem aqui que nesse caso, quem entrega algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Observem que aqui temos a preposição diante do objeto indireto. Temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. Interessante é observar que complementos verbais direto e indireto podem ser substituídos por forma específica de pronome, principalmente quando estão na terceira pessoa, como aqui é o caso. Objeto direto de terceira será substituído por o ou a. Objeto indireto de terceira será substituído por lhe quando fizer referência à pessoa. Olha só, poderíamos ter essa versão. Entregou ao aluno. Em que o a substitui a encomenda, objeto direto, ao aluno, objeto indireto. Podemos ainda escrever entregou-lhe a encomenda. Em que lhe é objeto indireto que substitui ao aluno e a encomenda, objeto direto. Ou seja, objeto direto é aquele que se liga diretamente ao verbo, normalmente sem preposição, mas há casos específicos de objeto direto preposicionado que vocês devem consultar no material do aulalivre.net. E objetos indiretos são precedidos por preposição. Pois bem, vamos agora aos adjuntos adverbiais. Vamos apagar o quadro de novo. Olha lá, pessoal, adjuntos adverbiais são aqueles termos que me passam uma circunstância, seja de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. Normalmente eles são representados por advérbios ou locuções adverbiais. Então, olha só. Rapidamente me deu o dinheiro. Observem que a classe gramatical desse termo, como a gente viu em aulas anteriores, é advérbio. O advérbio faz a função sintática de
adjunto adverbial. No caso aqui, me expressando o modo. Agora, se eu dissesse, por exemplo, com muita atenção, fez o texto. Com muita atenção, fez o texto. Observem que com muita atenção também é um adjunto adverbial. E me expressa também modo. Só que agora não está em forma de advérbio, está em forma de locução adverbial, que é quando temos mais de uma palavra para expressar o que um advérbio poderia expressar. Ou seja, adjuntos adverbiais surgem na forma de advérbio ou locução adverbial. Outro detalhe importantíssimo, pessoal. Se porventura nós tivéssemos um adjunto adverbial de tempo ao estilo ontem saímos, a função sintática é adjunto adverbial. A função semântica, ou seja, o sentido, é de tempo. Em provas, por vezes, eles listam um adjunto adverbial de lugar, um adjunto adverbial de tempo, um adjunto adverbial de modo, e afirmam que são funções sintáticas diferentes. Afirmativa falsa. A função sintática é adjunto adverbial. Tempo, lugar, modo, intensidade é função semântica, é o sentido que me passa. Pois bem, além disso temos como termo associado ao verbo o agente da passiva, relembrando, encontramos isso em nossa aula 5, vozes verbais, agente da passiva. Deem uma olhada lá naquela aula. Vamos então agora, pessoal, ao termo isolado da oração. Pois bem, olha lá, vocativo, termo que identifica o interlocutor a que se dirige. É um termo da oração, pois não se subordina a nenhum outro termo, ou seja, é um termo isolado da oração. Ele não faz referência a nada na oração, a algo fora da oração. É o conhecido chamamento. Vamos a um exemplo. Então vamos ao exemplo. Observem aqui. Amigos, vamos à escola. Observem que amigos não faz referência a verbo, nem faz referência a nome. Faz uma referência externa ao texto. Eis aqui que temos o vocativo, evocação, chamamento. A gente usa o vocativo o tempo todo, cotidianamente. Toda vez que a gente chama alguém, a gente chama esse alguém pelo vocativo. E ele sempre é isolado por vírgulas. Muito bem, pessoal. Então fechamos mais uma aula aqui no nosso aulalivre.net acerca de análise sintática interna. Consultem o material disponível em nosso site e até a próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.